Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para começarmos o dia orando, buscando a presença do Senhor, empoderados no Espírito e nos preparando para sermos tremendamente abençoados durante todo o dia. Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero meditar com você nessa manhã sobre Viva pela Graça. Esse é o tema da nossa devocional de hoje. A palavra de Deus, lá em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Com certeza você já ouviu o conceito de graça, que é muito popular entre nós cristãos. Graça é um favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. E saber que graça é imerecida já nos dá uma boa dimensão daquilo que estamos falando. Porque a graça que se derrama sobre nós é algo que não pode ser comprado pelos nossos cultos, pelos nossos atos, pela nossa piedade, pela nossa bondade. Muito pelo contrário. A graça é uma manifestação espontânea de Deus para redimir, para resgatar o pecador do seu destino final, que seria a condenação eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou redentora, salvadora. A graça não é apenas um conceito teológico. A graça, ela se manifesta de maneira prática, de maneira verdadeira, de maneira genuína. A graça não é abstrata. A graça, ela é a pessoa de Jesus Cristo se entregando por nós, morrendo no nosso lugar, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida abundante. Então, quando nós encontramos a graça de Deus, essa graça de Deus, ela transforma não apenas aquilo que nós somos, mas também transforma aquilo que nós seremos, porque aprendemos a viver pela graça. Quando nós vivemos o pecado, a nossa vida está separada da presença de Deus. Então, a afirmação do apóstolo Paulo é que todos nós andávamos perdidos pelo mundo, seguindo caminhos de pecado, desobedecendo às leis de Deus e, por consequência, condenados à morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:23. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a viver sobre uma perspectiva diferente. Porque a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça de Deus, ela não apenas nos leva a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela vai além. E aqui tem uma distinção muito interessante entre misericórdia e graça. Que misericórdia é você não imputar ao condenado a justa condenação que ele merece. Graça é você dar ao condenado um prêmio que ele não merece. Então, em Cristo Jesus, Deus não apenas nos livrou do pecado, o que já seria tremendo pela sua misericórdia, mas ele também nos deu algo mais.
nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova vida, nos deu um acesso pleno à presença do Pai. Pela graça, nós somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Pela graça, nós recebemos do Senhor uma herança eterna. Pela graça, nós vivemos uma vida nova em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o nosso desafio não é apenas receber a graça de Deus, mas é viver pela graça de Deus. E viver pela graça de Deus implica em reconhecer que nós não merecemos nada. Que Deus, ele manifesta sobre nós seu amor, a sua compaixão, a sua piedade, de maneira espontânea em Cristo Jesus. Então a graça ela nos chama a uma vida transformada. Se nós entendemos que a graça de Deus nos alcança de forma imerecida, nós devemos viver pela graça. E o que é viver pela graça? A primeira coisa que Tito vai dizer é que viver pela graça é aprender a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, ele começa questionando o seguinte: se somos salvos pela graça, isso significa que podemos continuar pecando? E ele responde: de maneira alguma, porque se somos salvos pela graça, nós devemos viver uma vida nova, uma vida diferente. Uma vez que a graça de Deus ela é derramada sobre nós e nos redime e nos restaura, nós também somos capacitados pela graça a vencermos o pecado e a impiedade. Impiedade se refere a tudo aquilo que nos leva a renegar, a rejeitar a vontade de Deus, a desobedecer a Deus. As paixões mundanas se referem aos nossos desejos, às nossas vontades pecaminosas. E a impiedade e as paixões mundanas, elas nos aliciam, nos seduzem para nos conduzir para longe da vontade de Deus. O homem natural não consegue resistir a essas coisas. Ele vive uma vida na prática do pecado. Mas nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, devemos viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia ao pecado. E a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida, nós lutamos contra as inclinações carnais do nosso próprio eu. Não há graça sem santidade, não há graça sem santificação. A segunda coisa que Paulo vai dizer é que viver pela graça implica em viver de forma controlada, reta e piedosa. Isso significa que as nossas atitudes são movidas por um padrão de moral, de conduta que transcende a moral humana. Quando nós somos direcionados para viver pela graça, nós aprendemos a viver de maneira abençoadora, manifestando essa graça sobre a vida dos outros. Nós aprendemos a viver na prática da bondade, da benignidade, da generosidade, a fazer aquilo que é correto, a fazer aquilo que é justo, a olhar para o outro com olhar de misericórdia, de compaixão. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer que isso é um processo. Ele vai dizer assim: aquele que iniciou a boa obra em vós, a completará até o dia da volta de Cristo Jesus. É um processo em que nós vamos aprendendo a cada momento a rejeitar a maneira ímpia de viver do mundo, os princípios e valores do mundo, para vivermos os valores do reino de Deus. A graça nos conduz a uma vida diferente. E finalmente, o apóstolo Paulo diz que a graça, ela nos prepara para o dia da volta do Senhor Jesus. Ele diz assim: a graça nos ensina a viver na bendita esperança, a aparição da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quem vive pela graça entende que a vida aqui é transitória, que nós somos peregrinos, que nós estamos caminhando para a casa do Pai, que está preparado para nós a eternidade no porvir, que os céus é a nossa herança e que nós estamos vivendo na perspectiva do dia em que nós estaremos
plenamente na presença do Senhor. A esperança do dia em que a trombeta vai ser tocada e o Senhor Jesus vai se manifestar de maneira visível nos céus e descerá entre as nuvens com grande poder e glória. Os que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro, encontrarão com Jesus Cristo no ar, arrebatará a sua igreja, levará consigo aqueles que estiverem vivos e nós então iremos para a vida eterna, para a eternidade com o Senhor. Então, queridos, a graça de Deus não é apenas um conceito teológico que nos leva a entrar para uma igreja, aceitar um postulado de fé, a termos um princípio de religiosidade. Não, a graça de Deus é algo prático. Ela tem que ocupar toda a nossa maneira de ser. Ela nos ajuda a viver de maneira prática a redenção. Rejeitando a impiedade, rejeitando as paixões mundanas, vivendo em santidade. A graça de Deus, ela nos ensina a viver de maneira justa, de maneira sóbria, de maneira piedosa. A graça de Deus, ela nos ajuda a nos mantermos firmes, aguardando o grande dia da volta de Jesus. É pela graça que nós vivemos as lutas e batalhas diárias, mantendo a fidelidade ao Senhor. Não é por nosso mérito, não é por nossa vontade pessoal, não é por nossa capacitação humana, não é pela nossa religiosidade, é pela graça. Única e exclusivamente pela graça. Então, querido, nessa manhã, reavalie o seu relacionamento com Deus, reavalie o seu conceito de graça. Tome posse daquilo que foi conquistado lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver esse dia manifestando a graça de Deus que foi derramada sobre cada um de nós. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos amou de maneira tão plena, de maneira tão absoluta, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, manifestando ali, ó Deus, todo o propósito de redenção, de restauração, para buscar e salvar cada um de nós, pecadores, carentes, necessitados, afastados da tua presença. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer e queremos mais uma vez renovar o nosso pacto de viver pela graça. Conduza-nos assim, ó Deus, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas crises pessoais. Que possamos compreender que somos dependentes, que somos carentes, que necessitamos de viver a presença abundante do Senhor. Guarda-nos em tudo, abençoa-nos, ó Pai, poderosamente, repreenda, ó Deus, todas as ciladas e intrigas do inimigo contra a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar assim, que possamos ter um dia poderoso na presença do Senhor. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta, 6 horas da manhã, e você é o nosso convidado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, entre aí, se inscreva, curta, compartilhe, e você vai estar nos ajudando a impulsionar esse canal. Tenha um dia poderoso da presença do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amanhã nos vemos aqui às 6 horas da manhã. Amém? Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.